Olá, amigos da Bíblia Sem Maquiagem, bem-vindos de volta mais uma vez. Chegou a hora de destrinchar o primeiro trecho do capítulo 31. Poderia ter sido mais longo, mas eu preferi encurtar mais um pouco, revendo a historinha, fazendo assim uma recapitulação de cada coisinha. E aproveitei para deixar o meu palpite, por que não? É liberado. Lembra que eu deixei disponível o nosso contato? Está disponível agora para palestras, conversas bíblicas, para a gente ficar à vontade para conversar sobre a Bíblia. Ninguém é dono dela e a gente pode colocar a nossa opinião. Conversar sobre a Bíblia é sempre bom e quanto mais a gente fala sobre ela, mais próximo de Deus a gente fica. Vamos ver então o que eu separei para hoje? Jacó ouviu as palavras dos filhos de Labão, que afinal eram primos dele, e isso significa que não estavam falando em segredo. No capítulo 2 de Jeremias, Deus o envia a Jerusalém para repreender pela sua rebelião, pedindo para que ouvissem a palavra do Senhor. Note que Jeremias viveu mais de 600 anos antes da vinda de Jesus. Mas quando o próprio Jesus esteve aqui, ele disse no capítulo 8, 47 de João: quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Depois de mais de 2000 anos, aquela rebelião continua, só que no mundo todo. A glória ainda não tinha aparecido, mas aí está, e se tornou uma das palavras mais importantes na Bíblia e fora dela. Naquela mesma leitura de João 8, quando Jesus está disputando com os judeus, no versículo 54 ele diz: quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. Você não vê o tempo todo gente dizendo que é de Deus e não glorificando a Jesus? No versículo 2, mais uma vez, eis que, só para você não se esquecer dele. E segue o versículo 2 com uma palavrinha que saiu do dicionário: dantes. Hoje é antes. O versículo 3 traz de volta aquele ponto de interrogação bem grande. Quando se trata de Deus, anjo de Deus, que vem com a gente desde o capítulo 18, quando 3 anjos aparecem a Abraão e um deles é Deus. E aqui mesmo no versículo 3, disse o Senhor a Jacó. Porém no versículo 11 é o anjo de Deus, em sonhos. Depois, no versículo 13, o próprio Deus se apresenta como o Deus de Betel, referindo àquela cena que passou no capítulo 28, dos versículos 10 a 22. Já está confuso até aí? Então espera mais um pouquinho, que logo, logo tem mais confusão. No versículo 21 do mesmo capítulo 28, foi quando Jacó decidiu que tomaria este Deus por seu Deus, se tornasse em paz a casa de seu pai. E agora Deus veio dar esta permissão. Só que é engraçado dizer para Jacó tornar a terra e a parentela dele, se esta é também a terra e a parentela dele. Não foi aqui que o servo de Abraão veio encontrar Rebeca e Abraão se referiu a esta terra como sua terra e a eles como sua parentela? No capítulo 24, versículos 4 e 7. Quanto a Deus ser ou estar com as pessoas, não é difícil. Basta a gente chamar e ele vem. Veja bem que Jacó enviou e chamou a Raquel e a Leia ao campo, ao seu rebanho. Por que será? Eu acho que ele aprendeu que as paredes têm ouvidos. Aí, quando ele viu que o rosto de Labão não era para com ele, como anteriormente, o Deus do pai dele esteve com ele. Ele diz a elas que serviu a Labão com todo o seu poder. E é mais ou menos o que Jesus nos diz sobre como devemos amar a Deus. Só que ele usa a palavra força no Evangelho de Lucas. Mesmo tendo Jacó servido a Labão com todo o seu poder, foi enganado, pois é um mal de família.
e teve o seu salário mudado 10 vezes. É mesmo muita enganação, né? Então ele diz que Deus não permitiu que Labão lhe fizesse mal, mas ainda chama Deus de Deus do pai dele. Tá difícil de convencê-lo, hein? E aí vem um mistério para Sherlock Holmes resolver. Porque no capítulo 30, dos versículos 37 a 43, Jacó descascou as varas e pôs na frente dos rebanhos e concebiam de acordo com o desejo dele. Listradas, salpicadas, malhadas, não foi mesmo? Como é que agora a história é que Labão dizia: os salpicados serão o teu salário, os listrados serão o teu salário. A Bíblia é aberta a conjecturas. Aquele professor da TV que tem um programa para esclarecer dúvidas dos telespectadores duvidou da habilidade de Jacó para fazer os animais conceberem daquele jeito. Eu analiso diferente. Ele encontrou um meio de persuadir as mulheres a irem com ele embora sem reclamar, deixando a responsabilidade para Deus, pois nós já conhecemos Jacó desde o capítulo 27 e sabemos que de bobo ele não tem nada. É só dizer que Deus tirou o gado de Labão e deu a ele. Veja bem que logo em seguida ele diz que levantou os olhos e viu em sonhos que ao tempo em que o rebanho concebia, os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. Então, por que descascar as varas enquanto estava acordado? Essa informação veio primeiro. No capítulo 30, 35, nós lemos que Labão separou os bodes listrados e malhados e os deu nas mãos dos seus filhos, naquele mesmo dia que combinaram isto como salário de Jacó. E aí, qual é o seu veredito? Agora vem o anjo de Deus falar com ele, ainda em sonhos, para mostrar a ele o que ele já estava vendo. E diz que ele, o anjo, tem visto o que Labão fez a Jacó. Depois continua como: eu sou o Deus de Betel, onde Jacó ungiu uma coluna e fez um voto. Tudo isso no capítulo 28, dos versículos 10 a 22. Pausa só para mais este detalhe. Deus se apresenta como o Deus de Betel. Até aqui, Deus ainda não tinha nome. Quando ele se apresenta a Moisés daqui a mais de 400 anos, ainda não terá, pois Moisés vai perguntar com qual nome vai apresentá-lo ao povo. Aí é que ele diz: eu sou o que sou, ou simplesmente eu sou. Não é bonito? Está lá no capítulo 3, versículos 13 e 14 do Êxodo. Acho que é por isso que Jacó diz o tempo todo: o Deus de meu pai. Mas no capítulo 35 eu volto a falar nesse assunto, pois lá ele vai chamar Deus por um nome que não é dele. O conselho de Deus a Jacó é o mesmo que ele deu a Abraão no capítulo 12, 1, para sair daquela terra. Mas as meninas estão mesmo interessadas na parte da herança delas. A herança apareceu pela primeira vez no capítulo 15, quando Isaac ainda nem tinha nascido e Abraão temia ter que deixar sua herança aos servos. Ismael também não tinha nascido ainda. Eu só não entendi o motivo pelo qual Labão as consideraria estranhas, você entendeu? Também não sei por que dizem que Labão as vendeu, porque parecia que elas estavam bem contentes com o trato, até competindo para ver qual gerava mais filhos. Aliás, quando há venda, há comprador. E Jacó pagou com seu trabalho, coitadinho. Já quanto a comer o dinheiro delas, a revolta é grande, né? A primeira vez que falamos em dinheiro foi no capítulo 17, versículos 12 e 13, por ocasião da circuncisão. Ali dizia que o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro
também tinha que ser circuncidada. No versículo 16, eu destaquei a riqueza que Deus tirou de Labão agora, mas a primeira vez que falamos em riqueza foi na saída de Abraão do Egito, no capítulo 13, versículo 2, e ele nunca empobreceu. E é claro que as meninas dão maior apoio a Jacó, se Deus mandou, e a viagem foi feita em camelos. Por amor de Sara, Abraão recebeu muitos presentes do faraó, no capítulo 12, 16, inclusive camelos. Jacó adquiriu os mesmos bens, mas à custa de muito trabalho. A fazenda também vem desde o capítulo 12, no versículo 5. Observe como a mesma palavra mudou completamente de sentido. O que é a fazenda nos dias atuais? De Padã-Arã a Canaã, de Canaã a Padã-Arã, de Padã-Arã a Canaã. A saga continua. No lugar com tantas ovelhas, é a primeira vez que se fala em tosquiar. E não vai se repetir muito na Bíblia, mas as ovelhas continuam sendo tosquiadas. Quanto ao furto, furtar, eu já avisei quando apareceu pela primeira vez no capítulo 30, 33, que veio para ficar. Só que Raquel furtou os ídolos de seu pai, pois não conheciam o Deus único. Não tinha sido falado em ídolos ainda por falta de oportunidade, mas eles sempre estiveram por lá. Olha como eu nem anotei as leituras do livro dos Juízes, porque o povo vai dar uma canseira em Deus no livro todo, por causa dos ídolos. E Jacó, como de costume, esquivou-se de Labão. Esquivar-se é o mesmo que desviar-se, não é? No capítulo 27, 45, Rebeca foi quem aconselhou Jacó a desviar-se da ira de Esaú. Eu ainda anotei estas outras leituras que têm sentido parecido com esta. Em Lucas 10, por exemplo, o sacerdote e o levita passaram de largo, isto é, de fininho, ou melhor dizendo, se esquivaram do homem que precisava de ajuda. No capítulo 25, 20, Labão já foi identificado como arameu. Claro, se ele é de Padã-Arã. Mas e as mulheres? Serão arameias? Outra coisa que não falta na Bíblia é a fuga. Começou com Adão e Eva no capítulo 3, quando se esconderam quando ouviram a voz de Deus. Depois disso, tem sempre alguém fugindo. No capítulo 2, dos versículos 10 ao 14, são descritos 4 rios nessa região que Jacó está. Qual será o que ele passou agora? Até o capítulo 30, a gente falava na face. Agora é o rosto, ou seja, a mesma coisa, só que diferente. É a direção que ele tomou. A montanha de Gileade vai entrar na história da herança da terra dos filhos de José, no capítulo 17 do livro do Josué. Gileade é o nome do filho de José, que acabou de nascer. Eu avisei que às vezes, só às vezes, a história vem de trás para frente. Se tudo der certo, será o tataraneto de Jacó. E aí está o vocabulário também dessa historinha. Um pouquinho carregado, já dei meu palpite. A Bíblia Sem Maquiagem se despede nesse momento, aguardando o seu breve retorno. Tchau, tchau.